Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Meu nome é João Vitor Silva Lima, sou da disciplina de Fundamentos da Computação, lecionada pelo professor Tiago Claro, na Universidade Centro Universitário Senac. Bom, a aula que eu escolhi para falar um pouco do que eu entendi a respeito foi a aula de criptografia. Eu não sei se precisa justificar, mas se precisar foi porque foi a aula que eu mais gostei, que eu mais achei interessante. E assim, eu tinha um pouquinho de conhecimento só sobre isso e a aula realmente me deu, sei lá, me abrangiu bastante sobre curiosidades que eu tinha. Inclusive, eu reassisti a aula mais de uma vez depois, pesquisei um pouco mais a fundo. E quando eu soube que precisaria fazer um vídeo para apresentar sobre uma das aulas, a primeira aula que me veio na mente foi essa, porque sem sombra de dúvidas foi a aula que eu mais gostei. E bom, vou começar. Bom, eu acho que não tem outra maneira de começar senão falando o significado da criptografia, que vem do grego criptos, que significa oculto, e grafia, que significa escrever. Criptografia nada mais é do que um conjunto de regras utilizados para codificar mensagens que apenas um emissor e um receptor consigam decifrá-las. Professor, a criptografia veio daí, veio das tretas, as famosas tretas da humanidade, em que sempre precisavam enviar mensagens sem que o seu inimigo descobrisse. E era o que acontecia antigamente, em tribos, cidades, países, impérios. Sempre foram buscando maneiras de enviar mensagens sem que o outro descobrisse, sem que fosse interceptado, sem que o mensageiro fosse descoberto e a mensagem fosse vazada para o seu inimigo, né? E foi passado dois tipos de criptografia para a gente, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. E vamos começar falando de criptografia simétrica. E criptografia simétrica, eu vou passar um exemplo do que eu entendi que é essa criptografia, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Por exemplo, eu, João, sou uma pessoa que tem muitas dúvidas na aula de Fundamentos da Computação. Então, e eu só tenho o canal ao vivo, né, para falar com o professor nas aulas, do YouTube, que é onde ele grava as aulas. Então, eu quero mandar minhas dúvidas lá, mas às vezes eu acho que minhas dúvidas são meio bobas. Então eu quero mandar de maneira que só o professor Tiago entenda. Então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou combinar com o professor uma sequência de códigos que só eu e ele entende. E aí eu vou falar, professor, a gente vai fazer presencial, eu vou ligar para ele e falar, professor, eu mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu vou falar, professor, toda vez que eu ter uma dúvida lá para não atrapalhar a sua aula, eu vou sempre mandar uns códigos e que significam respectivamente essas coisas aqui, essas palavras. E toda vez que você vê, só nós dois saberemos o que significa cada coisa, você vai ver, opa, e vai decifrar e responder minha pergunta, mas de maneira que seja meio tranquila, que ninguém entenda que tipo você está respondendo a minha dúvida, seja bem espontâneo no meio da aula. E aí só eu e você saberemos disso. E eu não vou ficar constrangido e ninguém também vai saber o que eu tô falando com o professor. Ué, o João de vez em quando manda uns pontos lá, no computador dele deve até quebrado, ele manda uns pontos, manda umas interrogações, umas letras, nada a ver, que não significa nada. Mas na verdade, eu estou codificando palavras, mandando pro professor, o professor, eu e ele já estabelecemos uma, uma maneira de decodificar as minhas mensagens, só eu e ele sabe. E isso consiste nisso, né? E bom, esse foi o meu exemplo para criptografia assimétrica. E acho que o melhor exemplo histórico para isso, que realmente ocorreu e que foi muito revolucionário para a época, porque foi muito inovador, foi a cifra de César, que basicamente foi uma maneira que César encontrou de codificar suas mensagens na época, que enviar com os mensageiros e só outra pessoa consiga decifrar a mensagem. Para a época isso foi muito revolucionário, porque
Ninguém mais sabia disso e ninguém sabia como decifrar. Então ele ganhou uma grande vantagem sobre seus inimigos justamente por isso. Porque ele descobriu uma maneira de mandar mensagens sem que ninguém, por mais que o mensageiro fosse capturado, ninguém conseguisse decifrar o que o mensageiro queria levar, entendeu? E bom, a cifra de César consiste no deslocamento de cifras. Como assim? O deslocamento variável do alfabeto. Deslocando o alfabeto, por exemplo, mais de 4 vezes para criptografar. Por exemplo, ele mandava uma frase e a letra A, ele somava mais 4, dava D, a letra B mais 4E, letra C mais 4F e assim por diante. Como assim, João? Tá meio confuso, não estou entendendo. Bom, para cada mensagem que César mandava, ele escrevia e para cada letra do alfabeto, respectivamente, ele adicionava mais 4 dígitos para aumentar a letra. Então era mais ou menos isso. Uma coisinha muito boba e aparentemente simples, mas na época foi algo extraordinário, porque apenas com isso César já conseguiu se destacar de demais pessoas e conseguiu muita vantagem em momentos difíceis na vida. Bom, dando um exemplo aqui, e nada melhor. E acho que o melhor exemplo histórico para isso, que realmente ocorreu e que foi muito revolucionário para a época, porque foi muito inovador, foi a cifra de César, que basicamente foi uma maneira que César encontrou de codificar suas mensagens na época, que enviar com os mensageiros e só outra pessoa consiga decifrar a mensagem. Para a época isso foi muito revolucionário, porque ninguém mais sabia disso e ninguém sabia como decifrar. Então ele ganhou uma grande vantagem sobre seus inimigos justamente por isso. Porque ele descobriu uma maneira de mandar mensagens sem que ninguém, por mais que o mensageiro fosse capturado, ninguém conseguisse decifrar o que o mensageiro queria levar, entendeu? E bom, a cifra de César consiste no deslocamento de cifras. Como assim? O deslocamento variável do alfabeto. Deslocando o alfabeto, por exemplo, mais de 4 vezes para criptografar. Por exemplo, ele mandava uma frase e a letra A, ele somava mais 4, dava D, a letra B mais 4E, letra C mais 4F e assim por diante. Como assim, João? Tá meio confuso, não estou entendendo. Bom, para cada mensagem que César mandava, ele escrevia e para cada letra do alfabeto, respectivamente, ele adicionava mais 4 dígitos para aumentar a letra. Então era mais ou menos isso. Uma coisinha muito boba e aparentemente simples, mas na época foi algo extraordinário, porque apenas com isso César já conseguiu se destacar de demais pessoas e conseguiu muita vantagem em momentos difíceis na vida. Dessa forma, sempre que você queria codificar uma mensagem, sempre que o imperador queria codificar uma mensagem, ele adicionava mais 4 dígitos àquela letra e ia para os próximos 4 dígitos, e para decodificar era o processo inverso. Você subtraía os 4 dígitos. Então a mensagem chegava com D e F e você subtraía os 4. E aí você chegava em C, B e A, respectivamente. Bom, e como exemplo, tem essa mensagem que eu separei exclusivamente para você, professor. Então, por favor, quando você chegar nessa parte, pause o vídeo e tente decifrar essa mensagem utilizando a cifra de César, com o deslocamento de 4 algarismos para cada letra, por favor. Aí eu vou pedir para o senhor pausar o vídeo, que eu preciso continuar a apresentação. Mas quando o senhor conseguir, você vai ver que chegará esta mensagem aqui. O professor descobriu a mensagem de César.